Quando a mina plim, 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 lá batemos sem parar. Pedrinhas de brilhante assim tentamos encontrar. Serra Pelada. Início dos anos 80. Milhares de homens disputam centímetros de terra com pás e enxadas, mergulhados até o joelho na lama, suando, sangrando, enlouquecendo por 1 grama de ouro. Era cada um por si. A vida não valia nada. O sonho era ficar rico, mas a maioria só levava de volta a fome, a exaustão e a frustração. No meio daquele formigueiro humano, um rapaz franzino, calado, com o rosto coberto de barro, carrega um saco vazio. Seu nome ainda não dizia nada, mas naquele instante ele decidiu uma coisa: se não fosse ali, seria em outro lugar. Ele ia vencer. Décadas depois, o nome dele estampava fachadas de supermercados por todo o norte e nordeste do Brasil. Ilson Mateus Rodrigues, ex-garimpeiro, ex-vendedor de pinga, hoje bilionário. Fundador do Grupo Mateus, uma potência do varejo que faturou mais de 32 bilhões em 2024, abre dezenas de lojas a cada novo ciclo e incomoda até os gigantes internacionais com seu crescimento silencioso. Mas será que foi só talento? Ou existiu uma estratégia fria por trás dessa ascensão meteórica? Como alguém que começou do zero, sem capital, sem diploma, sem mentores, se tornou o dono de um império que emprega mais de 50 mil pessoas e está na Bolsa de Valores. E será que esse crescimento acelerado está tão sólido quanto parece? Porque por trás das prateleiras organizadas e das promoções do fim de semana, pode haver muito mais do que o consumidor comum imagina. Essa é a história de um brasileiro que saiu da lama, literalmente, para virar um dos homens mais poderosos do setor varejista nacional. E se você acha que já ouviu histórias de superação antes, é porque ainda não ouviu essa. Inscreva-se no canal Código Central para não perder as próximas histórias que a propaganda não conta. Você entra num supermercado Mateus e vê o de sempre. Corredores largos, prateleiras organizadas, promoções no açougue, caixas cheios de clientes. Aos olhos do cliente, parece um supermercado como qualquer outro. Mas o que faz o Grupo Mateus crescer não está nas prateleiras. Está por trás delas, na estratégia, nos sistemas e em uma logística que funciona como um relógio. O Grupo Mateus não é só uma rede regional. É um fenômeno de crescimento acelerado que saiu de uma única mercearia no interior do Maranhão para se tornar uma das maiores empresas de varejo da América Latina. Em 2020, enquanto a pandemia afundava empresas e mercados inteiros, o Grupo Mateus fazia seu IPO e captava mais de 4,6 bilhões de reais na Bolsa de Valores. E desde então, continuou abrindo lojas, contratando em massa e crescendo como se a crise não existisse. Mas como isso é possível? Como uma empresa com origem em uma das regiões mais pobres do Brasil conseguiu se tornar um império comercial avaliado em bilhões? E mais, por que quase ninguém fora do Norte e Nordeste conhece a verdadeira história de Ilson Mateus? Seria ele apenas um empreendedor visionário? Ou estamos diante de um estrategista meticuloso que criou um sistema de expansão quase invisível aos olhos do grande público? Ao longo deste vídeo, vamos voltar no tempo e entender quem foi Ilson antes do sucesso, como ele construiu o Grupo Mateus do zero, sem investidores e sem MBA, quais decisões foram cruciais para derrubar barreiras logísticas, políticas e financeiras, e qual o preço desse crescimento tão rápido. Se prepara! O que você vai ouvir agora não é só mais uma história de sucesso. É o que acontece por trás das câmeras, nos bastidores que ninguém mostra. Vamos falar de decisões difíceis, de números que impressionam e de um crescimento que passou anos longe dos holofotes. E acredite, nem todo supermercado vende só o que está na prateleira. A história do Grupo Mateus começa agora,
E ela vai muito além do que você imagina. Antes de supermercado, antes da fortuna, antes até do nome virar marca, havia apenas um jovem franzino, de pele queimada de sol e pés rachados de tanto caminhar pelas estradas de terra de Imperatriz, no interior do Maranhão. Ele se chamava Ilson Mateus Rodrigues. Nasceu em 1964, numa casa sem luxo, sem herança e sem promessas. O pai morreu cedo. A infância foi marcada por silêncio, necessidade e muito trabalho. Aos 17 anos, Ilson já estava mergulhado na rotina da família. Produzia um aguardente artesanal, vendido em garrafas reaproveitadas, com transporte improvisado. Mas foi ali, entre o fogo dos alambiques e o suor das entregas, que ele aprendeu a lidar com estoque, custo, lucro e, o mais importante, pessoas. Só que isso não bastava. Ilson queria mais e decidiu que não ia esperar. Aos 21 anos, como tantos outros brasileiros pobres na década de 1980, fez o impensável. Foi para o garimpo de Serra Pelada, no sul do Pará. O que ele encontrou lá não era o sonho, era o inferno. Serra Pelada era um abismo de 200 metros, com mais de 100 mil homens, lado a lado, cavando com as mãos, pás e baldes, em jornadas de até 14 horas por dia. Doença, violência, fome, morte. O ouro estava lá, mas a maioria voltava sem nada. E Ilson foi um deles. Não bamburrei. Foi o que ele disse, anos depois, com a tranquilidade de quem entendeu que a sorte não veio. No garimpo, bamburrar é encontrar ouro. E Ilson não encontrou nada. Sem ouro e sem dinheiro, Ilson voltou de carona em caminhões, dormindo nas boleias dos motoristas que aceitavam ajudar. Mas ali na beira da estrada, cansado e sem rumo, nasceu uma ideia. Se a vida é um garimpo, eu vou minerar com trabalho, não com sorte. Foi assim que em 1986, ele voltou para o Maranhão e abriu sua primeira mercearia em Balsas, cidade pequena, mas estratégica para o agro da região. Era um espaço de 50 metros quadrados, com prateleiras de madeira, produtos básicos e um único funcionário, ele mesmo. Vendia cachaça, arroz, sabão, farinha, feijão, açúcar, ele fazia tudo. Ia buscar mercadoria com seu próprio caminhão velho, descarregava e estocava, atendia os clientes, fazia as contas no caderno, entregava nas casas e reabastecia o caixa se sobrasse algo. Dormia 4 a 5 horas por noite, com jornada de trabalho que começava às 6 da manhã e só parava depois das 10 da noite. Domingo? Só se o estoque estivesse zerado. Mas ele tinha algo raro, conexão com o povo. Sabia que o cliente de Balsas não escolhia pela marca, escolhia pelo preço. Sabia que o fiado valia mais que o sorriso. Sabia que o dono da mercearia era muitas vezes mais respeitado que o político local. E foi nessa base de confiança que o negócio cresceu. Em 2 anos, Ilson já havia acumulado lucro suficiente para reformar o espaço, ampliar as prateleiras, diversificar o mix de produtos e profissionalizar a operação. Foi nesse embalo que, em 1988, Ilson deu o primeiro grande passo e transformou a mercearia num supermercado Mateus. Com o aumento do movimento, ele passou a contar com a ajuda de conhecidos e moradores da região. Gente que ajudava a descarregar caminhão, repor prateleira ou atender no balcão. Mas tudo ainda era no informal, sem RH, sem uniforme, sem CLT. Era gente ajudando gente. Esse modelo simples, direto e humano funcionava. E funcionava tanto que o caixa começou a engordar. Nos anos seguintes, ainda com apenas uma unidade em operação, o negócio cresceu de forma impressionante. Nos anos 90, mesmo com apenas uma loja em operação, o faturamento da unidade de Balsas já ultrapassava os R$2 milhões por ano, um número expressivo para um comércio regional, tocado com papel, lápis e esforço manual. Com estrutura improvisada, sem sistema, sem computador, sem funcionários registrados, tudo no braço. Tudo com caderno, lápis e caixa registradora simples. Era um supermercado na marra. Mas com uma vantagem. O povo confiava em Ilson. O supermercado vendia muito e vendia rápido, e isso chamava atenção. Só que Ilson sabia que havia um teto. Balsas era limitada.
A cidade crescia com o agronegócio, mas o consumo tinha freios logísticos e populacionais. Se ele quisesse ir além, precisava expandir geograficamente. Em 2000, Ilson saiu de Balsas e abriu uma nova unidade em Imperatriz, a segunda maior cidade do Maranhão. 2 anos depois, chegava a Santa Inês e, por fim, em São Luís, a capital. E todas as unidades foram abertas sem financiamento bancário, tudo com capital próprio, reinvestido loja após loja. Era caixa girando, volume crescendo, controle total. E detalhe, mesmo com o faturamento multimilionário, Ilson ainda usava bloco de papel para controlar pedidos. Ele mesmo revisava a nota fiscal e ainda ligava para o motorista para saber por onde andava o caminhão. Porque antes de virar empresário, Ilson era comerciante e antes disso, era sobrevivente. E tudo isso antes mesmo do Brasil saber quem era Ilson Mateus. Quando Ilson abriu a loja de São Luís em 2003, ele não estava apenas entrando na capital. Ele estava testando se o modelo de supermercado que dava certo no interior funcionaria também na cidade grande. Funcionou. E como? Mas aquilo que ainda era gestão artesanal precisou virar empresa de verdade. O que antes era informal, com vizinhos ajudando no balcão e o próprio Ilson ligando para o caminhoneiro para saber da entrega, teve que ganhar corpo, estrutura, sistema. Vieram os departamentos: compras, RH, financeiro, logística. Vieram os primeiros sistemas de gestão. Vieram também os uniformes, os treinamentos e os contratos CLT. Ilson estava transformando a operação em indústria de varejo, mas sem perder a alma. Pouca gente sabe, mas um dos grandes trunfos do Grupo Mateus não está na gôndola, está nos bastidores. Enquanto outras redes dependiam de transportadoras terceirizadas, Ilson apostou em logística própria. Construiu centros de distribuição, contratou motoristas, montou rotas otimizadas e passou a controlar tudo de dentro para fora. Hoje o grupo tem 9 CDs, os centros de distribuição, espalhados estrategicamente, que garantem velocidade no abastecimento e preço mais competitivo na ponta. E mais, a empresa desenvolveu tecnologia interna para controlar tudo isso. Sim, o Grupo Mateus tem seu próprio time de mais de 180 programadores. Eles criam os sistemas que monitoram a rota dos caminhões, o giro de estoque, o fluxo de caixa, o controle de promoções, o desempenho de cada loja. Essa equipe é chamada de Pulse, a centrão de inovação do grupo. É ali que se constrói o que eles chamam de varejo do futuro. E tudo isso 100% desenvolvido dentro de casa. Com a estrutura pronta, Ilson acelerou a expansão usando formatos diferentes para cada tipo de público. As operações foram expandidas além do varejo, indo de encontro também ao atacado, eletro, indústria e chegando até o e-commerce. O Mix Mateus, por exemplo, virou o braço de atacarejo, mistura de atacado com varejo, ideal para quem compra em volume, mas gosta da flexibilidade do varejo. Já o Hiper Mateus atende o público tradicional, com variedade e preços médios. O Eletro Mateus vende eletrodomésticos e eletrônicos. O Bumba Meu Pão cuida da panificação própria para abastecer as lojas. O Invicta é o braço de distribuição farmacêutica. O Caminho Supermercados é o modelo de loja urbana compacta em formato de franquia. E o aplicativo Mateus Mais integra tudo: cashback, ofertas personalizadas e compras online com entrega ou retirada no ponto de venda. O faturamento anual dá uma ideia da escala. Em 2010, a rede já faturava 2 bilhões de reais. Em 2015, saltou para 6 bilhões. Em 2019, ultrapassou 9,9 bilhões. Em 2020, só no primeiro semestre, mesmo antes de abertura capital, o grupo já havia faturado mais de 5,1 bilhões de reais. E em 2022, chegou a 24,5 bilhões de reais, com lucro acima de 1 bilhão. Mas o verdadeiro divisor de águas foi o IPO, a oferta pública inicial, em outubro de 2020.
Em plena pandemia, quando muitos negócios estavam fechando as portas, Ilson levou o Grupo Mateus para a B3, a Bolsa de Valores do Brasil. E o resultado? Uma captação histórica de 4,6 bilhões de reais. Foi a segunda maior oferta pública daquele ano e a maior já feita por uma empresa do Norte e Nordeste. O objetivo era claro: expandir, escalar, dominar. Em 2024, o Grupo Mateus encerrou o ano com números impressionantes. Foram 32,1 bilhões de reais em faturamento e um lucro líquido de 1,35 bilhão. O crescimento acelerado se refletiu também na estrutura. 271 lojas em operação, divididas entre 96 de atacarejo, 80 de varejo e 95 de eletro, além de mais de 50 mil colaboradores diretos. No início de 2025, a empresa já consolidava sua presença em 9 estados do Norte e Nordeste e se firmava como a terceira maior rede de varejo alimentar do país, atrás apenas do Carrefour e do Açaí. E tudo isso com controle familiar, capital nacional e raízes 100% nordestinas. Mas Ilson não parou. Ele declarou recentemente: ainda há muito o que crescer. Nosso foco continua no Norte e Nordeste. Ainda existem centenas de cidades com potencial, seja por causa do agro, do turismo ou da mineração. Até o fim de 2025, o grupo pretende inaugurar 25 novas lojas, com destaque para a expansão em Fortaleza, no Ceará, onde já estão confirmadas unidades nos bairros Janguruçu, Messejana e Padre Andrade. Além disso, o grupo projeta o fortalecimento do modelo Super Mais App, ou seja, lojas físicas integradas ao digital, com compra por aplicativo, delivery e retirada rápida. Outra frente é a implantação de mini-mercados autônomos dentro de empresas, prédios residenciais e condomínios. Enquanto gigantes do varejo como Extra e Pão de Açúcar recuaram ou mudaram de formato, o Grupo Mateus cresceu no silêncio, longe dos holofotes, sem propaganda a nível nacional, sem patrocínio de reality show, sem celebridades tampando sacola. Cresceu no carrinho do povo, no atendimento direto, na entrega rápida, no preço que cabe no bolso, no Brasil real. E esse talvez seja o grande segredo. Enquanto os outros falavam, Ilson entregava. Enquanto os outros buscavam investidores, Ilson buscava a eficiência. Enquanto os outros queimavam caixa, Ilson reinvestia cada centavo. E o que começou com uma pá, uma cachaça e um caminhão velho, virou um sistema logístico robusto, uma operação nacional, uma das empresas mais resilientes e eficientes do país. Tudo isso sem pressa, sem atalho, sem alarde, apenas com consistência e visão de longo prazo. Enquanto muita gente ainda associa sucesso a sobrenome, networking e MBA em Londres, Ilson Mateus virou bilionário empilhando sacos de arroz com a própria mão. Ele não nasceu em Alphaville, ele nasceu no Maranhão. E sua história não foi escrita com planilhas, mas com calos nas mãos. Sim, o Grupo Mateus tem CDs, tem tecnologia de ponta, tem time de programadores. Mas o que sustenta tudo isso não é o software. É a lógica simples de quem aprendeu no balcão. Se você compra bem, vende certo e respeita o cliente, ele volta. E foi isso que Ilson fez por 40 anos. Comprou melhor que os concorrentes, entregou aonde ninguém queria entregar, pagou o fornecedor no dia certo e fez preço que cabe no bolso de quem ganha pouco. Enquanto as grandes redes apostavam em campanhas com celebridades, ele apostava em volume, logística e confiança. Enquanto alguns gestores inflavam o valuation de suas companhias com promessas e rodadas de investimento, Ilson apostava em reinvestir o próprio lucro, loja por loja, caminhão por caminhão. E é por isso que, em 2025, o Grupo Mateus é o que é. A terceira maior rede de varejo alimentar do país, mais de 270 lojas em operação, 50 mil empregos diretos gerados
E tudo isso com capital 100% nacional. Mas talvez o dado mais simbólico não esteja nos bilhões de faturamento. Talvez esteja no silêncio com que tudo isso aconteceu. O Grupo Mateus não explodiu na mídia, explodiu no interior. Ele não virou notícia no Jornal Nacional. Virou conversa na fila do caixa. Não virou pauta de especialistas na Faria Lima, em São Paulo, mas virou parte da rotina de quem empurra carrinho no meio do sertão. E isso é raro. É bonito, mas também é sintomático. Porque, por décadas, o Brasil ignorou o potencial do Norte e do Nordeste. Como se inovação, gestão e inteligência só pudessem nascer no Sul e Sudeste do país. Mas Wilson provou que não. Que a excelência também fala com sotaque arrastado e que eficiência não precisa vir com gravata italiana. E se você olhar com atenção, vai perceber. O Grupo Mateus não vende só comida. Ele entrega autonomia para o pequeno comerciante, emprego para a periferia, distribuição onde ninguém queria ir e, acima de tudo, respeito ao consumidor invisível. Por isso, essa história importa, porque ela desafia o mito do sucesso instantâneo, desafia o modelo concentrado de capital, desafia o preconceito contra quem constrói no asfalto quente ou nas terras do sertão. E a reflexão que fica é: quantos Wilsons ainda existem nesse país? Gente que, sem conexão com Brasília ou Faria Lima, está mudando cidades inteiras com trabalho invisível. E se estivermos olhando para o lugar errado o tempo todo? E se os próximos gigantes do Brasil não estiverem nos podcasts de empreendedorismo, mas sim empurrando carrinhos, descarregando caminhão ou anotando fiado? Se essa história te tocou, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Comente o que mais te impressionou e inscreva-se no canal Código Central. Aqui a gente mostra o que a propaganda não mostra, porque o Brasil não é feito só de startups e paletó. O Brasil também é feito de garimpeiro que virou bilionário